Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para gravar mais um programa, mais um vídeo, e nesse que vamos gravar agora, vamos enfocar a gnose, mostrando que há uma gnose verdadeira e uma gnose falsa ou dissidente. Estou apenas expondo. Na verdade, eu também tenho o meu lado gnóstico que não coincide exatamente com a igreja ortodoxa. Por exemplo, que Javé é um anjo criado para fazer outra criação. Isso aí é uma tese minha. Portanto, eu não sigo rigorosamente o que aqui eu estou dizendo. Estou dizendo aquilo que está estabelecido, pelas autoridades eclesiásticas ou rabínicas. Mas eu também sou um gnóstico. Só que eu me baseio mais na ortodoxia. Mas quando vocês me ouvem falar sobre a Sagrada Hierarquia, sobre Javé, a criação de Javé, Javé não é pai de Jesus, aí vai ser um desassossego. Porque se eu sair isso dentro de uma igreja qualquer, eu vou dar aqui uma relação das igrejas consideradas verdadeiras, são muitas. Eu sou católico esotérico, portanto é um esoterismo cristão, que Santo Ivo da Veide nos fala disso com detalhes. Não vou mostrar aqui, eu já tenho livro de Marx, literatura de Marx, tá bom? Mas vamos no próximo vídeo talvez mostrar o livro dele. E é uma autoridade inconteste. Então, vamos pedir a vocês primeiro o joinha, o like, não se esqueçam, Muita gente esquece de dar o like. Gente, é importantíssimo, tá? Façam o favor, nos ajudem dando o like, porque quanto mais likes tiver no vídeo, mais a plataforma do YouTube vai divulgar, vai recomendar, vai botar na listagem de vídeos, que aparece ao lado quando você está vendo um vídeo, aparece uma listagem à direita, que são outros vídeos, E não esqueçam também da Jornada Arquetípica, que é o nosso livro que está vendo na plataforma do Hotmart, e do Tarot Divinatório. E como eu disse, outros virão. Então, pedindo mais uma vez que não se esqueçam do like. Se você não fez, faça agora. E se inscreva no canal. Vamos entrar no texto e vai ficar naquele jogo de volta do texto para a câmera e da câmera para o texto. Tá bom? Então vamos lá. Gnose falsa e a gnose verdadeira. Perguntamos, o que é gnose? Aqui está a Bíblia dos gnósticos. Então, vamos voltar para a câmera, está começando por aqui. Então, está aqui a Pista e Sofia, é a Bíblia dos gnósticos. Vou ler o que está dito aqui. O livro sagrado dos gnósticos do Egito. Então, ele diz que se limita ao Egito, mas na verdade a Pista e Sofia é considerada o livro sagrado dos gnósticos em geral. Desvelado por Samael Aon-Weor. Samael é o nome que se dá na tradição judaica e na tradição esotérica cristã ao diabo que tentou Adão e Eva, no paraíso, a comer o fruto proibido. Então, esse camarada aqui, escreveu aqui uma merdinha, Porque ele assumiu como nome o pseudônimo, O nome dele não é esse, aqui é um pseudônimo, mas Samael, diferente de Samuel, que é um anjo, e é um profeta, Samael é o nome do diabo, é o demônio. Mas aqui começamos a mostrar a principal fonte da gnose, a Bíblia dos gnósticos. Continuemos. Vamos ao texto. A gnose é a ação de conhecer. Conhecimento, ciência e sabedoria. Então, conhecimento é o início, é a primeira fase do candidato, depois vem a ciência e, finalmente, a sabedoria. São 3 fases, portanto. É o que na maçonaria acontece
relativamente ao aprendiz, companheiro e mestre. São 3 fases, então. Vou repetir: conhecimento, que é o aprendiz; ciência, que é o companheiro; sabedoria, que é o mestre. Por definição, a gnose é sabedoria. Portanto, quem chegou ao mestrado, à maestria, então tem sabedoria. Ou ciência verdadeira. Eles não duvidam disso. Que chegaram à verdade total, absoluta. Sod, na palavra, na Pardes, Peshat, Remez, Darash e Sod. Então, Peshat é a leitura literal, Remez é a leitura moral, Darash é a leitura alegórica ou iniciática, e Sod seria a descoberta da verdade que é incomunicável, ou seja, quem chegou a ela não pode comunicar. Não tem como comunicar, ela é incomunicável. Se você chega, não tem palavras. É apenas uma luz interior que lhe mostra o que é a verdade, e você goza dessa verdade, mas ela é subjetiva. Portanto, não tem palavras. Não há palavra com que você possa dizer o que é. Daí, portanto, o segredo das escolas de gnósticas não poderem ser ditos, porque você não tem palavra para dizê-los. É uma posse de algo que não pode ser comunicado. É um segredo incomunicável. Contudo, há uma dissidência, porque há uma gnose verdadeira e há uma gnose dissidente, que nós às vezes chamamos de falsa, mas não seria talvez tão justo dizer que é falsa, porque eles são sinceros. Eles buscam com sinceridade. Meu irmão Mariano Soltis, a quem peço a minha reverência, é uma pessoa extremamente íntegra, é teólogo, como eu, é um gnóstico, como eu, e nós já fizemos podcast juntos, e quando eu faço um bom vídeo, ele faz uma réplica ao meu vídeo para mostrar que a gente está batendo uma bolinha junto. Então, a gnose, portanto, é uma dissidência, mas eu me incluo nessa dissidência, porque se eu for dizer que Javé não é o pai de Jesus a um judeu, ele vai me dizer que eu sou um idiota ou que eu vou estudar. Se eu for dizer isso também em uma igreja cristã, ele também vai dizer: você nunca fez teologia, meu filho, então vai pesquisar. Mas eu tenho essa tese, eu joguei lá. E tem mais. Eu falei sobre o fato de Ouroboros, que é um deus poderoso, saído de outro universo, na teoria dos multiversos, que é quântica, e também isso a igreja cristã, de modo geral, as igrejas, o judaísmo não aceitam. Então eu também sou dissidente, mas eu estou dizendo aqui aquilo que se diz que é, a ortodoxia diz que é, mas eu me incluo entre os dissidentes. Agora, eu tenho uma coisa que os dissidentes talvez não tenham. Contudo, pelo que eu vi ultimamente, nas nossas últimas visualizações do nosso irmão Mariano Soltis, há várias coisas que eu supunha que ele não aceitava, porque eram ortodoxas, e ele fala claramente, como a Maria, mãe de Jesus, tendo um valor imenso, com Jesus sendo um homem que tinha a divindade em si, e assim que seria o culto a Maria. Não é mariolatria, como os protestantes dizem. Então, ele chegou a um conhecimento muito próximo do meu. Por isso nós batemos essa bolinha, nós jogamos um tênis de mesa, Então, gente, a ti, Mariano, meus respeitos. Então, minha gente, repetindo, conhecimento esotérico aqui com S, da verdade espiritual. Ora, esotérico com S significa oculto, com X significa público. Então, há duas palavras esotérico. Esotérico pode ser escrito com S, E-S-O, e pode ser esotérico, a pronúncia mesmo não é exotérico não, viu, gente? A pronúncia é igual das duas, sou professor de português. Não falem exotérico, porque é esotérico. O X tem som de Z,
quando é conhecimento público. E a missa, por exemplo, a missa tem um significado esotérico e tem um significado com S e um significado esotérico com X. Também vamos ver isso num grande maçom que escreveu o livro O Simbolismo da Missa, que é uma coisa de louco. Acho que não tem sacerdote católico, acho que nem o Papa sabe o que ele colocou ali. É um maçom de alta qualidade, ou seja, o cara é bom de verdade. Portanto, minha gente, eu não estou sendo aqui partidário, eu não estou sendo sectário. Vou valorizar quem tem valor. Quando eu falar, né, da questão do cristianismo esotérico, vou mostrar o livro dele. E aí, vou te contar. Eu li o livro dele e fiquei encantado. É maçom, mas é maçom de verdade, tá? Não é falso maçom, não. E ele faz uma exposição de o ocultismo dentro da missa. Ou seja, as sociedades secretas, como a missa foi um conjunto de verdades tiradas das sociedades secretas e das religiões antigas. Olha, minha gente, está ali na minha estante, não lembro o nome dele, mas é de você desabar. Vamos apresentar ele a vocês, tá? Então, ele mostra, através de um trabalho profundo, que a missa católica, na verdade, é um conjunto de verdades, assim, ele acredita, mas que existiam em outras religiões. Ele pegou essas verdades todas e fez um conjunto, e isso aí se chama catolicismo. Católicos quer dizer universal. Então, vou ter o prazer de apresentar a vocês a esse verdadeiro maçom. Mas, então, o que o sargento estava dizendo, voltemos ao ponto, que esotérico pode ser com X ou com S. A pronúncia é a mesma. Significa oculto, enquanto com S, com X, que é do povo sábio. Então, as pessoas vão para a missa e assistem a missa e só conhecem o conhecimento esotérico com X. Mas existe o sentido esotérico com X da missa, que é oculto. Então, esotérico com S, de novo repetindo, então é oculto. E esotérico com X, que pronuncia às vezes exotérico, mas não existe essa diferença de pronúncia, é público. Então, de fato, há uma verdade oculta em todas as escolas. Toda escola de mistério tem uma verdade oculta. Portanto, elas se escondem, por causa disso, porque as pessoas não teriam. Eu expus na minha live com Flávio, como é o nome dele, meu Deus do céu? Flávio Vale. Eu expus usando uma prancha da Cabala, o que é o conhecimento esotérico dos judeus, da árvore da vida. Eu não sei se o pessoal entendeu, e não sei nem se o próprio Flávio Vale entendeu. Gostaria de saber. Flávio, você entendeu? Seus amigos, seus inscritos entenderam? Gostaria que você me desse essa resposta. Estou esperando um feedback seu, porque dos seus seguidores recebi vários elogios, dizendo que o conteúdo foi magnífico. O problema é a minha dicção, mas a minha dicção deve-se a uma prótese que está precisando ser substituída, mas vai ser muito cara, porque essa daqui foi de um preço acessível, mas a que vai ficar, digamos assim, me permitir fazer uma dicção, ter uma dicção mais tranquila, mais clara, mais audível e inteligível, é muito cara. É uma dentadura muito cara. Portanto, porque é inferior. A superior é fácil. Então, de fato, encontramos nos escritos do apóstolo Paulo, no Evangelho de João e nas suas 3 cartas, além das epístolas aos Hebreus, um conhecimento esotérico com S. Então, são as 3 fontes
católicas, da Igreja Católica, onde há uma gnose. Sabiam? Então, quem lê as cartas de Paulo, o apóstolo Paulo, que os católicos chamam São João, São Paulo, e São João, e ele tem o evangelho dele e as suas cartas. Então, nós temos aqui, vamos voltar lá para a nossa câmera, aqui nós temos a vida de São Paulo, ó. São Paulo e o Mistério de Cristo, Mestres Espirituais, editora Agir. Pronto. Então aqui quem quiser saber, ó, deixa eu ver se eu consigo. Mestres Espirituais, tá vendo? Editora Agir. Então aqui está de Claude de Termontin, filósofo francês de um nome bastante conhecido, respeitável. Está São Paulo e o Mistério de Cristo. Pronto. Um livro e tanto. Quem quiser conhecer, se aprofundar em São Paulo, aqui, Claude de Termontin, filósofo, teólogo e místico, vai explicar aqui. O livro é pequenininho em tamanho, mas é grande na sabedoria. Além de São Paulo, nós temos aqui, portanto, o Novo Testamento. Eu fiz, de propósito, peguei o Novo Testamento que eu quase não uso, e foi dado de presente por um americano chamado Dr. James Lawley, doutor em teologia, tá? Então aqui está. O Novo Testamento, Nosso Senhor Jesus Cristo, português e inglês. Ele era inglês, americano, e veio ao Brasil como missionário, e aí eu conheci ele, como eu falava inglês, então comecei a conversar com ele, me deixou de presente esse livro aqui. Então, aqui é Novo Testamento, português e inglês, a preciosidade, guardo isso com muito carinho. James Lawley é o nome dele, tá? Lawley, escrito L-A-W-L-E-Y. Dr. James Lawley, perito em biblicista, um biblicista, perito em exegese e outras ciências bíblicas. Então me deu isso aqui, né? Aqui está, ó. Novo Testamento do Nosso Senhor Jesus Cristo, em português e inglês. Tradução portuguesa de João Ferreira de Almeida, portanto é protestante. Peguei para não ter nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma noção de sectarismo, né? Eu tenho uma raiz católica, mas eu não sou assim. Para mim, o que o Papa diz é problema dele, não me interessa. E aqui está em inglês, The New Testament, porque a Bíblia dele é em português e em inglês. Ele fala português e inglês. Of our Lord and Savior Jesus Christ. Ó, feito por Sociedade Bíblica do Brasil. Tá vendo? Portanto, o livro foi compilado e editado e autorizado na Sociedade Bíblica do Brasil, Rua Buenos Aires 185, Rio de Janeiro, Brasil. Não sei se ainda lá existe, né? E aqui embaixo nós temos nota do tradutor, SB. SB eu não sei o que é. Então, aqui, Dr. James Lawley nos fez esse presente, e aqui nós temos conversa com o Evangelho de Mateus, mas nós temos aqui, todo mundo sabe que a Bíblia conhece o Evangelho de São João. Então, João em português, John em inglês. Então, uma parte em português, uma parte em inglês. Tá? Então, essa Bíblia para mim tem um valor sentimental, afetivo inestimável, porque o Dr. James Lawley era uma pessoa que tinha uma família notável. Tá? Então, um grande pregador, evangélico, portanto protestante, mas a quem eu devo o maior respeito. Portanto, não tenho nenhuma relutância em dar o mérito a quem tem, honra a quem tem honra. E o Dr. James Lawley era um pastor de verdade. Conversava pela família. Você começa a saber quem é de verdade um cristão quando ele trata dentro da família. Os membros da família dele vivem da maneira cristã. E ele fazia isso. Esposa e um filho, que chamava James Lawley Jr. Americano também.
eu também conversava muito com ele, porque eu já era um rapazinho, eu já tinha 17 anos. E o Dr. James Lawler terminou permitindo que eu uma amizade entre nós dois muito grande, tanto com ele, pai, como com o filho, rapazinho. Ou seja, eu passei a frequentar a casa dele e ter intimidade com a família toda. E aí, olha, tá vendo? Não tem nada, nenhuma restrição contra que você seja de outra religião, né? Que você não tenha a mesma opinião que a minha, pode discordar, né? Nós temos liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de opinião, e eu respeito isso. Mas também respeitem a minha, né? Também exijo respeito, certo? E aqui nós temos a Carta aos Hebreus. Pelo padre Frederico Dátria, outro monstro sagrado, é católico, mas é respeitabilíssimo, porque até os ateus sabem que ele interpreta a Bíblia, estuda a Bíblia, tem vários livros, de uma maneira isenta. Ou seja, quando você lê um livro do padre Frederico Dátria, você sabe que ele, se tiver alguma coisa errada na Igreja Católica, ele senta o malho, senta puro. Então aqui nós temos a Carta aos Hebreus. Ou seja, Paulo, João e a Epístola aos Hebreus. São esses os três livros chamados esotéricos com S, que tem, portanto, na leitura SOD, o mistério. E muitos católicos não sabem disso. Acho que nem muitos bispos sabem disso. Tá? Então a Igreja Católica, por isso que Santíssimo da Veída reconheceu que o católico pode se aprofundar nos mistérios e assim ser chamado de cristão ou católico esotérico. Esoterismo cristão. Ele define nos livros dele, nós vamos mostrar para vocês um dia, eu já mostrei uma vez, esoterismo cristão. O termo foi cunhado por ele, Marquês Santíssimo da Veída. E vamos continuar o texto. Então, minha gente, estamos fazendo uma exposição, né, clara, sem sectarismo, dando valor àqueles que têm realmente valor. Agora, o que acontece é que nós não podemos aceitar que Samuel morreu, né, que é um idiota, e acha que é um sábio, porque escreveu Samael, e Samael é o nome do demônio. Então ele escolheu para si, que é um gnóstico, então devia procurar a verdade sobre a sabedoria divina, e Samael é um demônio, é o nome do demônio, aquele que inventou Adão e Eva. Então, mestre Samael, mestre parnega dele. Enfim, em todo caso, então dissemos quais são a fonte que a gente mais se baseia, né? Dizendo, não vamos repetir. Mas vamos agora à definição completa de gnose, segundo o dicionário Oxford Dictionary, traduzido. O que é gnose? Definição: combinação mística do sincretismo religioso e especulação filosófica. Então, se você for ao dicionário Oxford e procurar o que é gnose, você vai encontrar assim: combinação mística do sincretismo religioso e especulação filosófica. Ora, vamos agora analisar isso aí. Combinação mística vem de mister. Então, místico vem de mística. Místico e mística vem de mister, que é candidato a uma iniciação. Em qualquer igreja, em qualquer escola de mistérios, então o mister tem que ter vocação para ingressar dentro do mistério, para penetrar, para compreender o mistério. Do contrário, ele sairá dali de mãos vazias. Entrou de mãos vazias, sairá de mãos vazias. Então tem que ser místico. Do sincretismo religioso. Sincretismo é a mistura de várias fontes. Então a Igreja Católica é sincrética, porque, segundo o que nós estamos falando aqui, né, quase que veio o nome dele agora, né, ele mostra que a Igreja Católica recolheu, né, de várias religiões antigas, de várias fontes, aquilo que é verdadeiro e colocou os mistérios na missa. A missa e seus mistérios é o título do livro dele. A ele nosso respeito
maior. Pena que eu não lembro o nome dele. Tá? Ragon. Pronto, agora lembrei. Ragon. O cara é com PH. Sabe a palavra que eu pensei, não sabe? Ragon. Meu Deus do céu. Quanta sabedoria esse maçom tem. É um maçom verdadeiro. Tá vendo? Então eu reconheço a quem honra, honra. Ragon coloca a missa e seus mistérios de uma maneira fantástica. Olha, eu aprendi demais. Eu não sabia o que estava ali e quando eu li, eu fiquei abismado. Como é que aquele homem teve uma condição de pesquisar tanto e como ele nos oferece a mistura de várias fontes de conhecimento para chegar a uma só. Isso é a missa católica. Ele, portanto, maçom, decidiu mostrar o que é a missa católica. Portanto, ele respeita o catolicismo. Não é todo maçom que respeita. Mas, continuando a definição, terminamos com especulação filosófica. Especulação filosófica. Especulação, segundo o dicionário de Oxford, é um estudo teórico, baseado predominantemente no raciocínio abstrato. Isso leva o gnóstico para baixo. Por quê? Baseia-se no raciocínio abstrato. Então não tem uma prova concreta. Não tem, é como a fé. Então a gnose é uma fé. Eu creio em Jesus Cristo, eu creio em Maria Virgem, né, antes, depois, durante, depois do parto, mas isso é a minha fé. Mas não vou conhecer ninguém. Você não tem que acreditar nisso. Mas não tem nenhuma base concreta, minha gente, porque é com matemática especulativa. Hoje nós temos cálculos matemáticos, equações que jamais poderão ser mostradas. Ou pelo menos durante séculos não poderão ser provadas, comprovadas materialmente. Porque são mera abstração e são suposições. Por exemplo, eu não consigo aceitar a definição de Einstein de gravidade. Para mim, fica com a de Newton. Tá? A matéria atrai a matéria na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado das distâncias. Para mim, fica essa. A de Einstein ainda não consegui entender. Vamos continuar, então. E é filosófica. Então, termina aí a definição. Ou seja, feita pelos que desejam a sabedoria racional, que é atingida pelo conhecimento, pelo raciocínio, portanto, pela razão, e consciente. Está em Michel Frederico Sciacca aqui, um dos grandes filósofos que eu conheci. Né? Vamos voltar para a nossa câmera. Em 3 volumes, aqui nós temos o primeiro volume, Michel Frederico Sciacca, cada volume é representado por uma estrelinha. Nós temos os 3, mas esse aqui tem o que eu quero para vocês. Michele é homem, viu? História da Filosofia de Michel Frederico Sciacca. É muito bom. É um dos melhores filósofos que eu já conheci. Eu tenho a coleção de 3 volumes, mas o que eu quero está aqui. Então nós vamos mostrar a vocês. O que é que ele diz? Ele diz uma coisa para mostrar a vocês que exatamente a gnose é uma fé. História da Filosofia. Tá vendo? Antiguidade e Idade Média, nesse volume, editora Mestre Jô, São Paulo. Está aqui para você ver. Quem quiser comprar o livro, vai comprar um excelente livro. Tá? Então vamos ver o que é que ele diz. O que ele diz aqui é importante para a gente. Na página 13, ele diz o seguinte. Aqui, ó. Está marcado aqui em vermelho. Ó. Passei um lápis vermelho aqui embaixo. Filosofia e religião. Escreve Blaise Pascal. O último passo da razão é conhecer que há uma infinidade de coisas que a ultrapassam. Ou seja, Shakespeare diz, há mais coisas entre o céu e a terra do que reconhece a nossa vã filosofia. Pascal disse algo semelhante. 2 gênios. Ou seja, o último passo da razão, quando ela chega ao máximo, é reconhecer que há uma infinidade de coisas
que estão além dela. Portanto, não se consegue conhecer Deus através da razão. Não se consegue conhecer a verdade através da razão. Logo, a gnose, que pretende ser racional, então está errada. Temos que ir além do racional. Temos que ir além da razão. A Deus-razão da Revolução Francesa é uma paranoia. A razão é apenas 5% da nossa capacidade de conhecer. Então, a intuição e a fé vão além da razão. Então, Pascal, aqui, vai muito além. Ele continua: filosofia e religião não se exclui. No fundo, permitam ler. Mesmo sendo autônomas, filosofia é uma coisa, religião é outra, respondem às mesmas exigências, mas diverso é o seu método, como é diverso o seu fundamento. A fé religiosa para a religião, a investigação para a filosofia. Ou seja, o cristão aceita pela fé. O filósofo investiga, pesquisa, perquire, pergunta, duvida. O que na fé é considerado verdade indiscutível sem que haja contestação, na filosofia é um desejo de ser atingido. Aqui, pronto. Li parte que estava em Siaka, mostrando que, portanto, a gnose não pode ser racional. Ela jamais você chegará, segundo ele, jamais você chegará à verdade última pela razão. Vamos continuar agora, já estamos aos 31 minutos. Vamos continuar. Logo, nós vamos encontrar o fato que todas as grandes sociedades de mistérios eram seitas, porque elas se baseavam em alguma religião. E aqui nós temos um livro chamado Seitas Secretas. Ou seja, seita é um ramo de um sistema, um pedaço de algo que foi tirado, mas seus sectários consideram como completo. Aí está o erro. É um pedaço secta. A palavra seita é secta. Sectarismo é que defende um pedaço de uma coisa, uma parte de uma coisa. É ficar fixado num pedaço. Então, o sectarismo jamais será completo. E o gnose considera a sua concepção como sendo completa. Ora, atingiu a verdade, atingiu a sabedoria, chegou, portanto, a um conceito que só o ser divino poderia chegar, segundo Michel Frederico Siaka. Então, vamos abrir aqui, rapidamente, para ver o que é que o autor nos mostra. Ele nos mostra quais são as principais seitas. Sociedades secretas. Vamos à nossa câmera. Sociedades secretas. O título está aqui. E aqui dentro nós temos as principais. Ele dá como principal aqui da cerimônia maçônica, em 2 etapas, que é a segunda dimensão maçom. Aqui lá, tá vendo? Então, maçonaria, a iniciação ritualizada. Aqui, ó. Ele nos mostra a iniciação maçônica ritualizada. Então, ele teve o projeto. Isso tá. Não é desenho, não, tá vendo? Isso é uma fotografia. Tá? Então, aqui, o autor do livro Seitas Secretas, então mostra que a maçonaria é uma seita. E talvez a mais conhecida de todas. Mas tem outras. E aqui vai mostrar as outras. Aqui nós temos o grau de mestre. Tá vendo? O mestre está deitado aí, o candidato a mestre está deitado. E os irmãos estão com a espada. Lá no fundo está o venerável mestre, fica sentado, presidindo a reunião. Os irmãos, ele cai. Não vamos chegar aí aos detalhes, mas ele cai morto, simbolicamente, porque é necessário morrer para renascer. Como diz São Francisco, é morrendo que se nasce para a vida eterna. A maçonaria tirou daí, esse rito, essa parte do rito que é a lenda do 3º grau. Só errou colocando Irã Bife. Porque Irã Bife não é aí. Mas como diz a lenda, então pode colocar o que quiser.
ele dá como as principais seitas as irmandades de outrora, ou seja, irmandades são fraternidades, minha gente. Então, as irmandades de outrora seriam as fraternidades, e ele vai dizer lá todas elas. Então, mas o livro é grande, nós queremos mostrar a vocês que, para ele, as principais são: sumário, todas as fraternidades antigas, são sociedades de mistérios. Segundo, Rosacruzes, todos eles, não importa qual variação. Terceiro, maçons, argamassa e mistério. Quarto, mestres sagrados e chefes secretos de sociedades que não são conhecidas do povo em geral. Finalmente, ele apresenta a teosofia como sendo, depois de bem analisada, também uma seita. Então, não sei o que digo, está aqui, ó. O livro Seitas Secretas. Então, tem muita coisa, é muito conhecimento. Tá bom? Então, toda sociedade secreta é uma seita. Toda fraternidade é uma seita. Então, você aceita, fazendo o trocadilho, se quiser. Então, minha gente, é uma parte, portanto. E aí, no dicionário, é o que se for. Né? Na antiga literatura romana e pré-cristã, considerava a seita como um partido. Portanto, o que é partido é uma parte. Se você tem um inteiro, tem um completo. Se eu parto, então tem uma parte. Ou uma escola filosófica. No caso, aí seria filosofia. Portanto, a gnose para os romanos tinha que ser racional. Tinha que ser uma escola filosofia. E a principal base da filosofia que vai nos dar gnose vai ser a metafísica, além da física. Já que a física estuda o mundo natural, a metafísica estuda o mundo preternatural e principalmente o sobrenatural. Então seria esse o objetivo dos gnósticos, chegar ao sobrenatural. Na Vulgata, que é a tradução de São Jerônimo das Escrituras Sagradas, então nós temos aqui uma variedade, ele define a gnose como sendo uma variedade de tendências religiosas. Variedade nos leva à variação ou corrente dissidente. Dentro do judaísmo, aos apócrifos. Dentro da igreja cristã, também. Então, tanto os apócrifos estão na igreja cristã, como os apócrifos estão no Velho Testamento. Do Novo, apócrifo do Novo e do Velho Testamento. Isso, então, o São Jerônimo aqui, portanto, na sua Vulgata Clementina, mas aqui não tem o nome. Desculpa, eu não peguei a Vulgata. Eu não peguei a Vulgata aqui, peguei errado. A Vulgata, eu estou falando aqui de uma coisa pegando outra. A Vulgata é essa daqui. Perdão, me perdoe. Tudo bem que eu ia a tempo. Aqui está a Vulgata Clementina, chamada Bíblia Vulgata, a primeira tradução das Escrituras para o latim, feita por Jerônimo, que nós católicos chamamos São Jerônimo. Né? Então, está aqui, é uma edição da Biblioteca de Autores Cristãos. Aqui está o nome dos responsáveis pela edição, não vou ler, porque seria tedioso, mas são todos eles doutores, pós-doutores e mestres, mas todos eles pertencentes à ortodoxia, porque condenaram o que eles vão colocar aqui, está condenado. Ou seja, a Bíblia Sacra, Vulgata Clementina. Então, essa é justamente a tradução a primeira vez, então foi feita essa daqui é a Igreja Ecumênica do Conselho de Trento, Tridentino, tá? Então ele vai mostrar o quê? Ele vai mostrar o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ou seja, o índice geral está em latim, a Vulgata, portanto eu disse, a tradução em latim, e aqui eles vão mostrar o Antigo e o Novo Testamento. O personagem central de ambos é Jesus Cristo. Tanto faz. No Antigo Testamento ele é anunciado.
E no Antigo Testamento é anunciado. No Novo ele vem. Mas aqui nós temos então a Bíblia Vulgata, foi autorizada pelo Papa para traduzir para o latim. Então só tinha a tradução hebraica, a Septuaginta grega e agora a latina. Mas aqui nós temos então, agora sim, de Sotero, os evangelhos apócrifos, que são do ponto de vista cristão. Os apócrifos cristãos, só os cristãos. Tá? Aqui eu não vou ler quais são, porque são muitos, né? Mas biblioteca de autores cristãos. Então, segundo a ortodoxia, aqui nós temos apócrifos cristãos, mas somente cristãos. E aqui está, Biblioteca de Autores Cristãos, Matteo in Núria, 15, apartado 466, Madrid. Ponto. Aqui, então, maio de 1979. Aqui está a explicação da Biblioteca de Autores Cristãos, BAC. Biblioteca de Autores Cristãos, BAC são as iniciais. Então, maio de 1979. Aqui estaria a capa, os evangelhos apócrifos. Edição crítica e bilíngue. Edição crítica, mas ele apresenta todos eles. Tá? Então, um monte. Mas o judaísmo também tem. E aqui nós temos aqui um conjunto. Vamos terminar nosso vídeo mostrando esse conjunto. E mostra agora os malditos, os apócrifos da Bíblia. Aqui agora serão de todas. Então, a número 1, os malditos, edição Mercúrio, apócrifos, proscritos da Bíblia, os proscritos da Bíblia. Aqui está quem me deu, a editora Mercúrio. E nós temos aqui a ficha catalográfica, bem grandona, para quem quiser ver, né? E nós temos aqui o índice. Nesse volume aqui nós temos o livro Segredo de Enoque, o livro da Ascensão de Isaías, o proto-evangelho de Tiago, o evangelho de Tomé, que eles chamam pseudo-evangelho, pseudo-Tomé. Então Tomé ou Tomás seria o mais, segundo o irmão Mariano, o mais belo, e outros evangelhos. Mas todos eles, aqui, todos os 3 livros vão ter a bibliografia. Então aqui vai misturar Apócrifo do Novo e o Antigo Testamento. Nós temos o volume 2, aqui o volume 2. O volume 2, então nós temos aqui Apócrifo da Bíblia. Agora aqui está misturado. Aqui ele tanto pega o Velho quanto o Novo Testamento. Enquanto que o Sotero só pega o Novo Testamento. Tá bom? Então, gente, estamos terminando. Aqui é longa. Tá? Aqui é longa. Os Proscritos da Bíblia, volume 2. E aí eu não vou nem me arriscar a ler o índice, porque é coisa pra cacete. Aqui, ó, tá vendo? Tem muita coisa. Não vou ler. Mas aqui tem uma porção de livros considerados apócrifos. E finalmente o terceiro volume, que é... Esse é 1, esse é o 2, esse é o 3. Então o 3, os proscritos da Bíblia, Apócrifos 3, é o último, vamos entrar com ele. Aqui tem Caverna dos Tesouros, Antigo Testamento, Livro de Enoque, todo mundo conhece, a gente considera com respeito o Livro de Enoque, e Testamento dos 12 Patriarcas, muita gente não conhece, o Apocalipse de Baruch. Baruch foi um profeta, Baruch. Aqui está misturado, portanto, Novo Testamento e Antigo Testamento. São 3 livros, portanto não tenho originais, aqui estão, portanto, são xerox, né? Não tem as originais. Pronto, então estamos mostrando a vocês, assim, de modo isento, e eu também sou gnóstico, então aos 44 minutos, vai dar 45,
encerramos mostrando a vocês que nós demos a vocês com isenção uma exposição clara, inteligível e o mais breve que pudemos aquilo que é a gnose. E segundo a ortodoxia, a gnose falsa e a gnose verdadeira. Há dois tipos de gnose. Então, se está de acordo com a ortodoxia, é verdadeira. A ortodoxia quer dizer a maioria dos hierarcas, dos rabinos, dos bispos e do Papa. Então, minha gente, vamos então agora encerrar aos 45 minutos e se você tiver uma grande, se esse vídeo tiver muita visualização, farei o segundo. Se não, paramos aqui. Tem material extra, tá? Então, se vocês gostarem, dependendo das visualizações, nós faremos o seguinte. Até o próximo, que eu vou em frente. Ademais.